Vamos começar agora a nossa primeira aula aqui na OAB com Alcaires. A gente vai começar destrinchando aqui a última prova da OAB do 20º exame, que é a prova 1 branca, tá bom? Então você dá uma olhada aí no link no corpo do meu e-mail, ou então no meu site, e aí você vai pegar essa prova. Ou qualquer coisa, mande e-mail para contato@teorjurídico.com, que aí a gente vai estar vendo aí se você não tiver essa prova. O ideal é que você faça aquela prova 14 antes. E aí faça primeiro essa questão de número 14 e depois faça a prova toda, tá bom? E aí depois você aperta o play novamente, porque é importante que você tenha tentado fazer essa questão. Bem, vamos nós então à questão 14. Jovem governador do Estado Alfa, vencedor das eleições com o slogan A Vez dos Jovens, propõe projeto de emenda à Constituição do Estado, é importante sublinhar aí, do Estado, a fim de alterar os requisitos para a escolha de conselheiros no Tribunal de Contas do Estado. A idade mínima, que antes seguia o padrão constitucional federal, sendo fixada em 35 anos, passaria a ser de 30 anos. Então ele quer saber de uma alteração que vai ser feita na Constituição do Estado, em que vai alterar o padrão constitucional federal. Porque a idade, que no padrão constitucional federal é de 35 anos, ele quer passar para 30 na Constituição do Estado. Então aí, brevemente, vamos falar então dos poderes constituintes, que é importante você ter essa noção de teoria, tá bom? Para fazer essa questão. O poder constituinte, ele pode ser originário, ele pode ser derivado, difuso ou supranacional. O poder constituinte originário é aquele que cria a Constituição pela primeira vez, ou então que cria uma nova depois de uma anterior. Por exemplo, a que criou pela primeira vez foi a Constituição de 1924. Atualmente, esse foi o poder constituinte originário, que criou pela primeira vez uma Constituição. Agora, a Constituição vigente no país é a Constituição de 88, que também é do poder constituinte originário, tá? É a Constituição de 88. Então, o que acontece? A Constituição de 1924, todas as anteriores, elas ficam adormecidas. Elas não estão valendo. O que vale é só o que está na Constituição de 88. Todas as constituições anteriores, elas ficam imediatamente, não tem valor. Elas não têm eficácia, não possuem valor e passa a valer só o que está na Constituição de 88. E o poder constituinte originário, ele gera uma norma constitucional originária, que são aquelas de 5 de outubro de 88. Um outro detalhe também importante dizer é que as normas constitucionais originárias, elas têm presunção de constitucionalidade absoluta. Isso quer dizer que não tem como o STF exercer um controle de constitucionalidade. Dizer, vamos ver, por exemplo, se esse artigo é constitucional ou inconstitucional. Se ele foi um artigo criado em 5 de outubro de 88, na Assembleia Constituinte, ele não pode ser considerado inconstitucional. Já no poder constituinte derivado, nós temos o poder constituinte derivado reformador, que seria aquele que altera a Constituição Federal. Somente a Constituição Federal que altera o poder constituinte derivado reformador, ou simplesmente poder reformador. É importante deixar claro isso, porque Constituição Estadual é outro detalhe que a gente vai ver logo a seguir. O importante é saber que poder constituinte derivado reformador altera somente a Constituição Federal, que é através das emendas constitucionais, tá? E todo aquele procedimento que estão previstos no artigo 60 para que essa emenda constitucional se realize. Mas esse é um detalhe também que eu vou falar em breve. E aí, com relação a esse poder constituinte derivado reformador, ele produz o quê? Uma norma constituinte, uma norma constitucional, eu falei norma constituinte, eu estou confundindo aqui, a norma constitucional originária e uma norma constitucional derivada. A norma constitucional derivada, ela tem uma presunção relativa de constitucionalidade. Isso quer dizer o quê? A princípio, ela é constitucional, mas nada impede que o STF, depois, por exemplo, ele vá realizar um controle de constitucionalidade para ver se aquela norma ela é constitucional ou inconstitucional. Isso é importante saber também, essa teoria, porque lá na frente a gente vai falar sobre controle de constitucionalidade. E aí, por exemplo, depois desse poder constituinte derivado reformador, nós temos também o poder constituinte derivado
Nós temos também o poder constituinte derivado decorrente. O poder constituinte derivado decorrente, ele é aquele em que pode criar uma Constituição estadual ou alterar uma Constituição estadual. Ou seja, o poder reformador, a gente viu que altera a Constituição Federal. Já o poder constituinte derivado decorrente inicial, ele cria uma Constituição estadual. E se ele for revisão estadual, ele altera ou adiciona elementos, artigos, linhas, enfim, ali na Constituição estadual. E é importante dizer também que o poder constituinte, ele ainda pode ser derivado decorrente, ele ainda pode ser revisor. Por exemplo, no artigo 3º do ADCT, a gente teve um exemplo de que, pelo menos em 5 anos, a Constituição de 88, ela poderia sofrer uma revisão, tá? Numa sessão conjunta realizada no Congresso. E isso aí é bem específico. E atualmente não pode mais, só podia uma vez e agora não pode mais, que era o que estava ali na Constituição Estadual, Constituição Federal de 88. Esse é um detalhe importante do poder constituinte derivado. Enquanto o poder constituinte originário ele é ilimitado, tá? Ele é incondicionado, o poder constituinte derivado é o contrário. Ele é limitado e condicionado. Isso quer dizer o quê? Que ele tem que observar algumas questões que estão na Constituição Federal. Ele não pode violar, ele não pode fazer o que bem entender. Não pode, por exemplo, acontecer de no âmbito federal nós temos um presidencialismo e no âmbito estadual um parlamentarismo, porque isso fere a Constituição estadual. Parlamentar estaria ferindo a Constituição Federal, que seria, no caso, presidencialismo, do meu exemplo. Isso aí é um exemplo de normas de observância obrigatória. Existem normas de observância obrigatória, porque a Constituição estadual ela é limitada. Ela se limita a fazer o que a Constituição Federal deixa e diz que ela pode. A título de exemplo, para entender melhor, eu vou trazer aqui o artigo, salvo engano, aqui é o artigo 25, Constituição. Vamos lá para o artigo 25, estou vendo aqui no celular. O artigo 25 diz o seguinte: os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição, ou seja, a Constituição Federal. Então, é necessário ser observado o artigo 25. Então, por aqui, a gente já nos leva, mesmo que você não tenha um domínio sobre a matéria, porque a própria questão diz, padrão constitucional federal. Existem coisas que estão na Constituição Federal que tem que ser respeitada. Não pode o Estado simplesmente criar uma coisa que não respeite. Então, com relação à idade, aparentemente, mesmo que você não tenha aquele conhecimento, aquela certeza absoluta, a gente já tende a abarcar essa. Então, a questão seria a letra A, porque diz inconstitucional, pois o padrão estabelecido pela CRFB 88 para o caso configura típica cláusula de imposição de simetria. O que seria o princípio da simetria? Seria justamente isso, seria respeitar o que está na Constituição Federal e trazer para a Constituição Estadual. Então, o chefe do Executivo é o presidente. Então, o chefe do Executivo Estadual não poderia ser um parlamentarismo, teria que ser governador, porque respeitando também os mesmos princípios, por exemplo. E o Tribunal de Contas da União não pode ser de um jeito, o Tribunal de Contas do Estado ser totalmente diferente, porque estaria violando justamente o princípio da simetria. E aí, para não deixar dúvidas, nós temos aí o artigo 73, que diz o seguinte: o Tribunal de Contas da União, integrado por 9 ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo no que couber as atribuições previstas. Tal. Aí o parágrafo 1º diz: os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos. Aí diz, mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade. Ou seja, essa questão aqui, que a própria questão já disse, né? Que a idade mínima seria de 35 anos. E aí, quando a gente chega no artigo 75, ele diz, as normas estabelecidas nesta seção, que qual é a seção? Se a gente for voltar aqui, é a seção que inicia no artigo 70,
ou seja, da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Essa seção, o artigo 75 diz que aplicam-se no que couber a organização, composição e fiscalizações do Tribunal de Contas dos Estados e dos Distritos Federais, bem como dos tribunais municipais e conselhos de contas dos municípios. E o parágrafo único ainda diz: as constituições estaduais disporão sobre o Tribunal de Contas respectivos, que serão integrados por 7 conselheiros. Ou seja, ele inclusive aqui não dá margem, ele diz claramente que tem que ter 7 conselheiros nas constituições estaduais para os tribunais de contas do Estado. Ou seja, o Tribunal de Contas do Estado tem que ter 7 conselheiros. Não tem conversa, não dá margem para a Constituição Estadual criar algo diverso disso. Com relação agora, a gente já matando a charada, vamos para as outras questões para você poder entender como é que está. Por exemplo, a letra B, a gente teria que marcar a palavra exclusivamente. Porque essa palavra exclusivamente já diz, ó, a organização dos tribunais de contas estaduais está exclusivamente submetida ao poder constituinte derivado decorrente. A gente já viu pela teoria que eu te dei antes que não é assim. Nada pode ser submetido exclusivo ao poder derivado decorrente. Por quê? O poder constituinte derivado decorrente, ele é limitado ao poder constituinte originário. Traduzindo, a Constituição estadual, ela é limitada pela Constituição Federal. Então nada pode ser exclusivamente a Constituição estadual. Você já tem que ver isso com desconfiança. Agora a outra. A letra C, constitucional, pois está baseada na autonomia dos Estados-membros. Princípio basilar e inflexível que sustenta o Pacto Federativo. Essa palavra aqui, inflexível, tá? Ela não está correta. Porque a autonomia, ela não é inflexível. A autonomia, ela é relativa, justamente porque ela tem que obedecer, tá? O que diz a Constituição Federal. A autonomia, ela não pode enfrentar o que diz na Constituição Federal. Senão isso violaria até o Pacto Federativo. Letra D. Inconstitucional, pois a estrutura do poder judiciário somente pode ser disciplinada pela Constituição da República, não pela Constituição Estadual. Bem, o grande absurdo aqui dessa questão é porque ela diz estrutura do poder judiciário. Muita atenção aí. Apesar do nome ser Tribunal de Contas, não podemos entender o Tribunal de Contas como um órgão do Poder Judiciário. Não é. A natureza jurídica do Tribunal de Contas é um órgão que tem competência para auxiliar o Poder Legislativo no que tange a fiscalização. Então, muito cuidado aí, não é essa a questão. A gente já viu que é a questão pelos próprios artigos 73, parágrafo 1º, combinado com o artigo 75 e parágrafo único. Dito isso, é importante eu dizer também que o poder constituinte derivado reformador, você tem que ter atenção também porque ele pode sofrer limitações, tá bom? Não é a qualquer momento que pode ser feito as emendas. E essas limitações, elas são definidas também como limitações temporais, limitações circunstanciais, formais e materiais. Com relação a limitações temporais, não há, tá, na Constituição de 88 esse tipo de limitação temporal. Mas é importante que se diga, por exemplo, que durante 4 anos a Constituição de 1824 não podia ser alterada. Tá bom? Isso é só um dado de curiosidade para você entender como funciona. Porque pode acontecer isso. No caso, na Constituição Federal de 88 não há nenhuma limitação temporal. Ou seja, a qualquer momento ela poderia ser alterada. Ela não precisava ficar engessada como ficou a Constituição de 1824. A limitação circunstancial é aquelas que a Constituição Federal ela não pode ser alterada por uma circunstância que esteja ocorrendo no país. E qual seria essa circunstância? Seria o estado de defesa, o estado de sítio e a intervenção federal. São aquelas que você pode encontrar ali no artigo 34 da Constituição Federal. No que tange a limitação formal, aí é importante você dar uma olhada no artigo 60. No artigo 60. Por quê? A emenda não pode ser feita de qualquer jeito. Um outro detalhe também interessante que se diga é que não há, por exemplo, iniciativa popular para projeto de emenda constitucional. Então, não é possível que um cidadão realize uma proposta de emenda à Constituição. Tá bom? Isso é uma limitação que
de cunho formal, uma limitação formal. Então é importante que se diga que é por isso que também se diz que a Constituição brasileira, a classificação, ela é rígida, porque ela não é facilmente alterada. Existe um quórum que é bastante específico, que é o quê? De 2 turnos. Ela tem que ser votada em 2 turnos por cada casa na Câmara dos Deputados e no Senado. E aí, depois disso, ela tem ainda que de cada turno, ela tem que ter pelo menos 3/5 dos votos dos membros. Tá bom? Outro detalhe também é que a emenda rejeitada, ela não pode ser votada na mesma sessão legislativa. E aí, para isso, é importante saber também a diferença de sessão legislativa para legislatura. Tá? Legislatura compreende o mandato de um deputado federal. Ou seja, a cada 4 anos nós temos uma legislatura. Os senadores, então, por exemplo, o mandato deles englobam 2 legislaturas. E a sessão legislativa é o período que corresponde ao ano em exercício. Então seria a sessão legislativa seria aquele que ocorre em fevereiro e vai até dezembro. Tá? Tem uma pausa ali no meio do ano, mas vai até dezembro. Essa seria a sessão legislativa. Então, a emenda que for rejeitada em uma sessão legislativa, ela só vai poder no próximo. É importante que se diga isso. Só um adendo aí que é interessante de dizer. E eu acho que por hoje a gente conseguiu aí avançar bastante. Espero que tenha te ajudado aí com relação a dúvidas. Caso você tenha necessidades de aprofundar o conhecimento de uma maneira mais rápida, porque por e-mail eu estou te dando doses aqui homeopáticas para a gente ir aos poucos. É interessante também que você clique no link abaixo para você ver os temas que mais caem na prova da OAB, tá bom? Porque eu acho que essa é uma forma diferente de estudar e mais objetiva, mais rápida, justamente para aquele que não tem tempo a perder, porque tem cursos aí que é uma faculdade, então a carga horária é muito extensa e talvez não seja interessante para você. Por isso que eu estou indicando aqui esse link para você se aprofundar. No caso não esteja aparecendo o link, mande um contato, mande uma pergunta. Quero que você diga aí nos comentários o que achou aí da nossa primeira aula. Viram muitas ainda. É minha primeira, então eu estou me acostumando aqui. Não é muito fácil ficar falando diante de uma câmera. Espero que tenha sido bastante satisfatória para você. E vamos agora ao próximo e-mail. Não deixa de curtir também a página. Tá no Facebook. facebook.com/OAB Calcares. E também o canal no YouTube, Twitter, Teor Jurídico. Você pode buscar também, se não encontrar o OAB Calcares, busque Teor Jurídico nas mídias sociais, Twitter, que com certeza deve encontrar alguma coisa, que eu vou estar disponibilizando algumas coisas de conteúdo exclusivo, só para quem está no meu e-mail, e outras também nas minhas mídias sociais. Não deixa também de dar uma olhada no seu e-mail, ver se não está como spam, adicione aí o meu e-mail, que é esse e-mail aqui que vai estar sempre chegando para você. Então, muito obrigado aí, vamos que vamos, até a próxima aula aí no seu e-mail.